partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O seu programa aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF 12 NET. O nosso programa sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente, gentilmente cedida pelo caro presidente Arthur Kraft. Aliás, queremos mandar um grande abraço a toda a diretoria do Golf, um trabalho maravilhoso que vem desenvolvendo neste clube tão prestigiado da nossa região. O nosso pulmão verde, né? Uma reserva incrível que se consegue ainda nos tempos de hoje vencer a cobiça imobiliária das grandes corporações de construção civil. São 266 mil metros quadrados de área verde, representando realmente uma conquista para a nossa região. Queremos crer que todos estarão empenhados em manter isso durante muitas décadas. Muito bem, o nosso programa vai ao ar sempre com o apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater, uma dos mais prestigiados laboratórios de análises clínicas do Brasil, com 4 unidades em nossa região: Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Também a Clínica de Fisioterapia Renascer, ali na Capitão Mora Aguiar, né? O nosso querido Dr. Paulo, sempre prestando grandes serviços à comunidade. Dentro da clínica, como sabem, existe também uma academia de esportes. Agora estamos chegando o verão, evidentemente o pessoal gosta de malhar um pouquinho, está lá na clínica à disposição de todos. No dia de hoje nós vamos novamente tocar no campo da odontologia. Um campo sempre muito importante, não é? Porque muitas pessoas acham que tratar os dentes é apenas escovar os dentes, né? E na verdade tem muitas outras ações que são necessárias para que tenhamos sempre uma dentição perfeita e nos ajude inclusive a tocar a vida. Mas para as entrevistas, como sempre, está comigo Adriana Colucci. Tudo Adriana, bem? Bom dia. Como eu sempre digo, é sempre um prazer estar aqui contigo, ajudando, contribuindo na divulgação dos acontecimentos aqui da nossa região. E pronto para a sabatina do nosso entrevistado. Muito bem. Para dar sequência a essa entrevista, que já acho que será de grande proveito para todo o nosso público telespectador, está aqui conosco o dentista, Dr. Marcos Molarino, cirurgião dentista aqui da nossa região, especificamente da cidade de Santos, e que traz grandes informações sobre a odontologia e especialmente projetos que ele tem em andamento e que representará certamente avanços, né, para o desenvolvimento da especialidade da odontologia. Doutor Marcos, é um prazer tê-lo conosco aqui. Agradecemos já de antemão a sua aceite em vir nos dar essa entrevista e apresentamos as nossas câmeras e microfones da TV Unisantos para os seus cumprimentos. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui, presente, podendo passar alguma informação para a população, né? E estar presente aqui também na TV Unisantos, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? E poder ajudar um pouco nas informações, principalmente na parte de prevenção e saúde bucal para a população. Muito bem. O doutor Marcos, ele é um dentista já rodado um pouquinho, embora jovem ainda, não é? Mas ele está em Santos, tem a sua clínica em Santos, e é formado pela Universidade Federal Fluminense, estando já aqui há 18 anos, não é isso, doutor Marcos? Eu sou formado já há 21 anos pela UF, né, Federal Fluminense. Eu sou de Santos mesmo, natural daqui, fui estudar lá, meu irmão morava no Rio de Janeiro, ingressou para lá? Quis estudar lá, na verdade conhecer um pouco mais o Rio, morar lá, viver um tempo. Foi uma época muito boa na minha vida. E
Eu voltei para Santos depois de formado, né? Depois de formado na universidade, eu ainda fiquei lá um ano e pouco trabalhando no IME, Instituto Militar de Engenharia, né? E depois eu voltei para Santos, né? E já estou aqui já há uns 19 para 20 anos. E nesse período, há 18 anos, eu sou funcionário público da Prefeitura de Santos, né? Trabalho atualmente no hospital, no PS Central, né? Do lado da Santa Casa. Isso, ao lado da Santa Casa, né? Muito bem, e também o doutor Marcos, estávamos conversando no pré-programa, e ele nos dizia sobre alguns cargos administrativos que ocupou dentro da saúde em Santos. Foi assim mesmo? Então? Desses 18 anos de prefeitura, eu atendi em várias unidades de saúde, né? Muito na zona noroeste de Santos, né? Atendi na Caneleira, fui cirurgião-dentista no Bom Retiro, no Valongo durante bastante tempo, lá no Jardim São Manuel, divisa com o Casqueiro ali. E lá em São Manuel eu fui gestor, né? Fiquei durante 2 anos na direção da unidade de saúde, né? Então eu acabei lidando com uma experiência, um tempo de experiência muito grande na área, né? Então, tudo isso vai tarimbando a gente, vai nos agregando valores, né? E aprendendo a enxergar as necessidades da população também. Muito bem, queremos destacar também a presença da esposa do Dr. Marcos, dona Michele Lapa Molarino, a quem cumprimentamos e agradecemos pela presença, nos prestigiando aqui no nosso programa. Mas, doutor Marcos, evidentemente que as ações que se desenvolvem dentro da odontologia, elas acabam sendo motivo sempre de comentários, porque muitas das vezes há uma certa restrição, né, uma certa dificuldade da população em ter acesso aos procedimentos, às ações necessárias. O senhor está também trabalhando no setor público, né, de muitos anos, conforme o senhor declinou. Evidentemente que tem percebido que essa questão acaba sendo ainda um problema de saúde pública, não é assim? Então, o acesso à odontologia, por ser uma área de um alto custo de investimento, né? Existe uma dificuldade da população ter acesso às tecnologias mais modernas. Às vezes elas conseguem esse acesso através de cursos universitários, né, de cursos de especialização, onde elas são atendidas, mas não é a realidade de toda a população. No setor público eu vejo uma carência muito grande, né? A população não chega muito a mim no pronto-socorro com a necessidade alta de atendimento, né? Então a demanda é muito grande, porém, como não há um estímulo na formação da educação de saúde bucal da população, ela só nos procura quando já está num grau muito avançado de destruição no seu dente, com dor, com abscesso, né? E isso inviabiliza, às vezes, um procedimento preventivo. O ideal é que essa prevenção fosse feita desde o início. Em Prefeitura de Santos, existe um trabalho de prevenção com as crianças, né, na rede pública, mas assim, o acompanhamento é muito amplo, né? Ele ainda não chegamos ao nível de conseguirmos mapear e controlar a incidência de cárie nas crianças, né? E convencer as mães que as crianças os bebês devem ser levados à unidade de saúde para serem orientados, né? Muitas vezes no protocolo das gestantes, ela tem que ter um acompanhamento odontológico durante a gestação que não acontece. A gente vê isso na realidade. Às vezes, falta de atenção dos profissionais que estão acompanhando a gestação, ou a maioria das vezes pela falta de cultura, de cuidado da população, né? Quando vê que a odontologia ainda enxergando ela de uma forma curativa. Você precisa do dentista quando está sofrendo, quando está com dor, mas não com uma forma preventiva, de você procurar higienizar a gengiva do seu bebê, né? Procurar ensinar o seu filho a escovar os seus dentes antes de ele ter os problemas. Em relação
relação a crianças até 5 anos, segundo estatísticas, dizem que apenas 4% está livre de cáries. É uma realidade ruim. Então, uma realidade muito triste, né? Comentando com você antes, né, estamos até falando sobre isso, que muitos países, né, da região nórdica da Europa, né, a prevenção é tão cuidadosa que eles conseguem, quando aparece uma criança com cárie, eles vão mapear, inclusive, a família dela, por que aquilo ocorreu, né? Eles vão observar se a família tem, os pais, os irmãos, tem algum processo de cárie na boca, algum dente contaminado, porque aquela criança apareceu com cárie, não é o normal disso, né? Então nós precisamos chegar a esse nível, né? Cuidar das nossas crianças, educar os pais, né? A importância disso, eles conseguirem ser cobrados, mas é uma realidade difícil ainda de incorporar no Brasil, mas eu acho que tem que ser batido a tecla, né? Eu trabalho como superodontista, eu trabalho muito com prevenção, né? Eu passo ao paciente que a responsabilidade do tratamento é maior dele do que minha, do sucesso, né? E assim, sempre no início do tratamento dou uma orientação sobre higienização bucal, sobre o uso fio dental, mas a gente acaba percebendo que muitos colegas até desistem disso, porque você fala, o paciente volta com o mesmo problema, volta com a falta de atenção naquilo que não valoriza nem aquele momento. É primordial. Ainda dentro dessa análise de saúde pública, o nosso programa tem se posicionado sempre, doutor Marcos, sobre essa questão, envolve a odontologia. Evidentemente que no passado os serviços odontológicos eram oferecidos à rede escolar, né? Antes do advento do SUS. Depois disso, com a implementação do Sistema Único de Saúde, ocorreram que os serviços escolares de saúde foram desativados em todos os municípios, dada que haveria então um atendimento universal a todos. Isso, de uma certa forma, na nossa visão, acabou prejudicando o acesso da população à saúde pública no que diz respeito à parte bucal. O senhor vê dentro da sua análise que poderíamos ainda continuar lutando no sentido de que a odontologia realmente seja incluída dentro das ações universais de assistência às pessoas? Então, no meu ponto de vista, quando eu fui atendido nas escolas, né, por dentista, né, eu tive essa oportunidade, né, quando eu era criança, tinha um dentista na escola que eu frequentava, sempre estudei em colégio público, né, e eu cheguei a frequentar o dentista na minha escola, né. A grande vantagem, do meu ponto de vista, é que estaria próximo da população onde você vale mais a pena investir na educação, que são as crianças, né? O que faltava muitas vezes era um programa de educação voltado para a prevenção das crianças dentro das escolas. O que acontecia? O dentista também, apesar de estar dentro da escola, próximo das crianças, ele era um trabalho curativo, né? Não havia uma ação de educação para com as crianças, eu não tenho uma lembrança disso, né? Existia o bochecho com flúor, que passava nas salas de aula, nós fazíamos, já era uma ação preventiva, mas não a ação de educação, né? E sem a ação de educação, para mim, não há uma resposta muito positiva ao atendimento de intervenção só. Porque você cuida da dor, extrai aquele dente que está destruído, você faz uma cárie, faz uma restauração, mas você não educa a pessoa a evitar o problema, né? E eu acho que faltou muito, assim, quando o programa foi abandonado, o dentista estava dentro da escola, vai para o setor público para ser atendido, para atender toda a população, né, não só as crianças, mas toda a população na unidade de saúde. Tudo bem, ele passou a ter acesso a toda a população, a população passou a ter acesso a ele, porém, ainda não se continuou esse programa de educação, né? Acesso que eram só para as crianças passou a ser os seus pais também, nas unidades de saúde. Mas a maior preocupação é com a formação e educação em saúde bucal, né? Hoje em dia existe quase todas as prefeituras que trabalham com isso, com o setor de prevenção. Os profissionais vão até as escolas, fazem um mapeamento, né, das crianças que têm necessidade de atendimento, tentam ensinar uma orientação de higienização, mas esse trabalho ele tem que ser mais focado, individualizado,
com as crianças e com os pais. Né? 8 milhões, mais ou menos, de pessoas até 30 anos que já usam prótese dentária. É um absurdo isso, na verdade, né? Porque a falta de uma cultura de educação. Né? As pessoas não são educadas para isso, né? Elas são educadas à necessidade de odontologia, ainda mais pelo assim, a pouco acesso que eles têm, porque é uma fila de espera enorme nas unidades de saúde, né? Então, elas precisam desembolsar um valor que não cabe dentro da renda delas, né? Então a odontologia é um serviço caro, né? E ele acaba fazendo isso, acaba extraindo seus dentes e acaba indo para uma prótese, uma dentadura. Muito bem, estamos entrevistando aqui o dentista Dr. Marcos Molarino, que está discorrendo sobre temas gerais, né, da odontologia. E agora vamos para um pequeno intervalo, mas na volta vamos tocar num tema muito interessante, que é a ideia do Dr. Marcos de instalar na nossa região um serviço de ponta, que ele chama de Hospital do Sorriso. Mas isso no próximo bloco, já que vamos para um pequeno intervalo. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 da NET. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Molarino, cirurgião dentista da nossa região, mais especificamente da cidade de Santos. Muito bem, Dr. Marcos, nós temos aqui sempre entrevistado diversos profissionais e quando a gente faz a qualificação da pessoa, sempre surge uma pergunta, a Adriana costuma fazer mais essa pergunta, mas hoje vai ser eu, com relação o porquê que o entrevistado se dedicou àquela profissão, né? Recentemente entrevistamos aqui o Dr. Clemente, famoso médico aqui da nossa região, radiologista, e dono de uma clínica maravilhosa, a Multimagem. E ele nos confessou no ar de que ele, na verdade, queria ser engenheiro, né, Adriano? E depois, por questões circunstanciais, ele acabou sendo enveredando pela medicina e se transformando no médico radiologista de ponta como é hoje. Né? Doutor Marcos, o senhor também tinha algum outro projeto de vida ou sempre estava focado na odontologia? Bem como toda criança que queria ser jogador de futebol, né? Quis ser pintor. Bombeiro. Eu achei que ia ser pintor, artista plástico, alguma coisa assim também, uma fase. Queria ser aviador, todas as coisas que as crianças imaginam, né? Eu sou médico, né? Estou comentando antes, falando a minha história. O meu filho, o Gabriel, ele tem 14 anos. E acho que desde os 9 anos de idade ele falou que vai ser médico. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? É impressionante isso, né? Não muda de ideia, né? Coitado, né? Coitado. Mais um a sofrer. A trabalhar muito. Mas assim, eu acho impressionante isso, né? Porque eu pensei em ser 10 coisas, pelo menos, né? Mas assim, quando eu cheguei na adolescência, eu tinha um primo, faleceu há uns 2 anos atrás, o Dr. Mauro Barreiros. Ele era dentista, né? Eu fui no consultório dele para vê-lo trabalhar, na verdade, né? Eu estava naquela fase decidindo o que eu ia fazer da vida, né? Pensei em ser arquiteto, pensei em fazer engenharia aeroespacial, um daqueles sonhos todos. Mas eu achei muito interessante a relação dele com os pacientes, né? Eu gostei muito mais da profissão de cirurgião dentista do que da área de saúde, por exemplo. Eu sempre tive uma tendência a mais a área de exatas, né? Sempre gostei muito da área de exatas, mas eu adorei a profissão dele, o jeito dele atender as pessoas, como ele falava, o cuidado, né? E eu fiquei apaixonado ali, assim, meu sobrenome é Molarino, até eu brinco, né? Já tem molar no nome. Eu ia já brincar com isso, molar no nome. Ela nasceu, por exemplo, botou o nome de dentista, né? Mas assim, eu adoro o que eu faço, né? Graças a Deus, né? Eu escolhi a profissão que eu gosto muito daquilo que eu faço, né? Às vezes me dedico Olha, você é arquiteto do sorriso, você é o pintor do sorriso, então tem tudo a ver com o que você gostaria.
E assim, eu até tenho que me controlar um pouquinho, minha esposa puxa minha orelha, porque às vezes eu trabalho demais, até meus auxiliares reclamam de mim, porque assim, eu gosto daquilo que eu faço, então eu me dedico, eu gasto um tempo, né, mergulho realmente naquilo, e tenho uma vontade de inovar sempre, né, sempre de fazer uma coisa nova, né, que o meu sonho é que as pessoas tenham acesso a uma odontologia de alta qualidade, né? E vem aí com novidades, não é isso? Estava falando no final do primeiro bloco. Exatamente. Esse é o tema que vamos tocar agora em seguida, porque o doutor Marcos, Adriana, ele tem um projeto, digamos, ambicioso, né? Futurista. A instalação de um hospital de odontologia. Olha só que sonho maravilhoso, né? Mas um sonho que já está se materializando. O chamado, como ele chama, o Hospital do Sorriso. Então vai ser o tema agora do nosso segundo bloco. Doutor Marcos, quando a gente fala em hospital, pensa naquela correria, né? Ambulância, aquela equipe toda correndo. Vivenciamos, né, diariamente, isso aí, né, Adriana? Ambulância, gente entrando, saindo, hospital. Reclamando. Exatamente. Esse Hospital do Sorriso é mais um título ou realmente ele se prestará a ser um hospital mesmo dessa área? Então vamos lá. Primeiro eu vou contar um pouquinho da história desse projeto. Eu tenho alguns anos já pensando, projetando isso, né? Esse meu tempo de vivência, desde a formação da faculdade, né? Desde o segundo período da faculdade eu trabalhei no Hospital Federal do Grajaú, Jacarepaguá, né? E no Rio de Janeiro. Nós trabalhávamos com atendimento de pacientes especiais, né? Com pessoas com síndrome de Down, né, e outras patologias que eram submetidas ao atendimento sob anestesia geral, né? Então era um trabalho muito interessante, muito inovador na época, né? Dr. Eliel era disse com quem eu trabalhava lá, né, o cirurgião dentista. Eu fiquei encantado com esse atendimento a nível hospitalar, né? A odontologia bem diferenciada daquilo que eu nem imaginava que era feito, né? Depois eu trabalhei durante um ano, ainda na minha época de formação, no Hospital Souza Aguiar, que é o maior hospital de emergência da América Latina, né? Então, também convivendo com o hospital, agora estou no pronto-socorro central, né? Indo também, voltando para o hospital aqui na saúde, aqui em Santos. E assim, eu sou ligado, na verdade, na questão hospitalar, né? Trabalhei um tempo na UTI aqui no PS Central, fazendo atendimento aos pacientes que estavam ali internados. Então, essa questão do hospital, assim, a princípio, o Hospital do Sorriso, que a gente vai estar lançando, é um título. Mas, assim, a visão dele não é essa, né? De ser só um título, um nome de mercado, né? Para criar uma imagem. É conseguir crescer e investir para chegar no ponto onde as pessoas possam ter como referência isso, né? Pô, precisa de uma situação mais séria para ser resolvida, né? Pô, você vai procurar um hospital, né? Um centro de emergência, ter um acesso para as pessoas também como uma referência, né? E eu quero criar uma odontologia inovadora, né? Quais as especialidades que você vai atender? Oi? As especialidades que serão atendidas? Então, nós vamos estar nos associando a alguns colegas, né? A ideia é conseguirmos apresentar todas as especialidades existentes na odontologia ali, né? Vamos trabalhar um sistema de plantão, onde o profissional especialista ele vai receber o plantão dele, conforme for aumentando a demanda, ele vai preenchendo mais horários, né? Vamos criar várias salas para isso, né? E com a questão administrativa, tornando viável a acessibilidade para as pessoas, né? O acesso, até mesmo a parte financeira, né? Porque hoje em dia, com a inspeção de odontologia, como eu falei no começo, é um custo muito caro, né? A ideia é nós conseguirmos nos associarmos a outros colegas, conseguimos oferecer odontologia de alta qualidade por um custo mais acessível, né? Com um custo menor para a população. E existe algum aparelho inovador, alguma coisa que vai ser... Então, nós pretendemos colocar técnicas novas, modernas, ali também, né? Novos equipamentos. Hoje em dia, como na área médica, né? Como a odontologia é uma ciência da área médica, né? Mas assim, como a medicina já é muito avançado, a parte digitalizada, né? A medicina e a odontologia, a gente está tendendo trazer isso para cá também, né? É um tema interessante porque, como o senhor me destacou,
É notório que o serviço odontológico, em alguns setores do serviço odontológico, tem um alto custo, né? Mas tem havido, até por conta das inovações que vão surgindo, ações no sentido da diminuição de custos. O Hospital do Sorriso certamente terá esse viés, como o senhor disse mesmo, para proporcionar uma odontologia de alta qualidade por um custo mais acessível à população. No Hospital do Sorriso, certamente o senhor terá de implementar determinadas condutas que gerem custos mais acessíveis. Como compatibilizar, então, esses dois setores do atendimento? A princípio, é uma questão de gestão. A odontologia, normalmente, os profissionais são muito isolados, né? Eles trabalham no consultório, a rotina das nossas vidas, nós todos convivemos com isso, né? Desde pequenos, né? Nós vamos ao consultório do dentista, ele trabalha sozinho, ele, o auxiliar, a secretária, o protético, então é uma estrutura... Mas já é uma estrutura maior, só que ele fica sozinho, ele é o único profissional ali, né? Quando esse isolamento causa vários problemas, né? E um deles é o custo, né? Hoje em dia, quando você vai ao profissional, a maior parte do custo é humano, né? Do aquele atendimento. A odontologia é cara, mas assim, a nível de material de consumo, você vai esbarrar ali em torno de 15% do valor daquilo que você está pagando. Todo o resto é o custo do profissional, né? Porque ele não consegue atender rápido, por exemplo, como os médicos, às vezes conseguem ter um tempo de consulta mais rápido, né? Não demanda tanto material de consumo para ser utilizado, né? Ele não precisa de um auxiliar dentro da sala o tempo todo, né? E quando o dentista já não, trabalha a 4 mãos, né? Tem a secretária, tem o protético, então, quer dizer, a equipe de trabalho é maior, né? Mesmo para o consultório particular, então a demanda é maior no serviço. A nossa visão é fazer uma gestão onde possamos diminuir o custo do atendimento, né? Dividindo o tempo de atendimento com outros profissionais, né? A secretária, a estrutura, o laboratório, nós trazermos outros profissionais para trabalharmos conosco, fazemos parceria com outros colegas que não fazem determinadas especialidades, estar mandando para nós, fazemos um trabalho de referência e contra-referência com eles, né? Então, você trabalhando dessa forma, você consegue diminuir o custo, né, do trabalho, né? Nós vamos estar trabalhando com um sistema de plantão para os especialistas. 24 horas, fala assim, hospital, a gente pensa em plantão de 24 horas. A tendência é de chegarmos a fazer atendimento de 24 horas também, isso. Mas o sistema de plantão, quando você contrata um profissional, né, ele plantoniza naquela especialidade dele naquele período, né? Então você consegue diluir o custo desse atendimento dele de que se fosse um consultório particular, né? Ele está ali trabalhando, vai ganhar o salário dele naquele momento, aquele plantão dele, que é muito pouco usado esse sistema em odontologia, muito mais na área médica, né? Vai ter no terminal da clínica, no terminal do hospital, tá lá o plantonista, hoje tem plantonista de gastrologia, de gastro, de neuro. Vou criar esse sistema no Hospital do Sorriso, né? Vou ter plantonistas de todas as especialidades. Então, quando o paciente agendar, vai ter lá no dia tal, vai ter o plantonista. Então, eu diminuo o custo, passar para ele. Então, eu consigo fazer um investimento maior, né? Oferecendo um trabalho com um custo menor para o paciente. Todas as ideias inovadoras, né, tendem a levar para o progresso daquela área em que ela está sendo implantada. Então, já criou-se aqui uma expectativa, não é? Para quando? E para quando? Um hospital odontológico realmente é revolucionário, né? Não vemos outra coisa similar. Então o programa se sente até muito feliz por estarmos trazendo essa informação ao nosso público, porque em breve teremos esse hospital em funcionamento. Estamos mostrando imagens agora em 3 dimensões de digamos, uma maquete do que seria o Hospital do Sorriso. Onde se localiza, doutor? Onde se localizarão as instalações do hospital?
A maquete vai mostrar a imagem, né, em 3D, mas a estrutura, a casa já existe, né? Ela vai estar num processo de transformação, de adequação, né? Já está com o processo, já está entrando na Prefeitura de Santos essa semana, né? Para todas as autorizações, a parte legal, né? Toda essa parte burocrática, a gente não quer fazer nada escondido, né? Tem que ser tudo bem correto mesmo, né? Porque na verdade a ideia é você agregar valores, né? Vai ser localizado ali na Vila Belmiro, né? Nós fizemos a sede é própria, né? Então a gente está investindo tudo que desses 21 anos de carreira desse projeto, né? Eu pensava que faria até ir mais para frente, né? Mas assim, eu sou muito impaciente com relação às coisas, né? Muito ansioso, e conversando com a minha esposa, né? Minha família, nós decidimos investir tudo que nós temos nisso, né? Para realizarmos esse sonho. E ele vai ficar ali na Vila Belmiro, ali um local um pouquinho escondido, né? Chama Júlio Murat a rua, né? Uma rua de uma única quadra, mas é perto de uma região hospitalar, né? Ali próximo à Beneficência Portuguesa, a Santa Casa, o Hospital Ana Costa, né? O Hospital São Lucas. É uma área que nós chamamos de área hospitalar em Santos, né? Área da saúde, né? Então eu acho que o lugar é perfeito para isso. Bem localizado. Nosso programa se dedica, como o senhor sabe, a parte da saúde, principalmente, primordialmente. Então, coisas como esta realmente nos encanta. E pode ter certeza, doutor, que o nosso programa estará à sua disposição para, eventualmente, podermos fazer mais divulgações disso. E quando da inauguração, se for o caso, estarmos presentes para poder documentar uma ação tão importante, né, tão inovadora, que traz novas luzes sobre o atendimento odontológico na nossa região. Bom, o Hospital do Sorriso certamente fará um atendimento geral a todas as questões de odontologia, inclusive na parte de centro cirúrgico, né, doutor? Você nos falava no pré-programa que também haverá instalações para o atendimento de cirurgias dentro da área da odontologia, não é verdade? Nós vamos ter uma sala a princípio, né, para pequenas cirurgias, né? Cirurgias que são feitas de rotina no consultório odontológico mesmo, né? Como implantes, remoção de sisos, né? Remoção de pequenos tumores. Então isso vai ser feito também lá, uma sala destinada principalmente para isso, preparada com um setor especial para rouparia, para vestimenta, né? Lavagem das mãos, tudo vai ser um pouco diferente de um consultório comum, né? A preparação vai ser já direcionada para um futuro centro cirúrgico, né? A ideia, na verdade, nós temos o centro cirúrgico em funcionamento ali, porque às vezes muita dificuldade, às vezes um cirurgião dentista, outros colegas querem levar um paciente até o centro cirúrgico, um paciente especial, que nem que eu falei, quando comentei que trabalhei no Hospital no Grajaú, Jacarepaguá, lá tinha um atendimento para pacientes com necessidades especiais, né? Portadores de síndrome de Down, entre outros, e que tinham dificuldade de serem atendidos, né, só com anestesia local, precisavam fazer uma sedação, uma anestesia geral. E existem essa dificuldade, essa demanda existe em Santos, só que existe a dificuldade de achar um local para serem atendidos, né? Então, nós vamos estar criando para os outros colegas um espaço nesse sentido, né? Só que vai demorar um pouquinho para ter a demanda para isso ocorrer, mas assim, o local já está preparado, já está sendo construído nesse sentido, de ter a ver o centro cirúrgico. É claro que, como o senhor sabe, né, o centro cirúrgico demanda de uma responsabilidade técnica de um médico, de anestesistas, de enfermeiro, né? Então, aqui uma demanda maior, né, mas que com certeza com o apoio dos colegas, né, as recomendações, isso vai ser acessível também. É evidente que todas as especialidades em saúde, tanto na parte médica quanto na parte odontológica, precisam da formação dos novos dentistas, aqueles que virão em seguida. Certamente um hospital deste porte, conforme o Dr. Marcos projeta, poderá, quem sabe, também abrir condições num futuro para a preparação de novos profissionais da área. Mas isso nós vamos tratar no próximo bloco, já que vamos para um intervalo.
Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF 12 NET. Lembramos ao nosso público telespectador que nosso programa vai ao ar todas as terças, quintas e sábados, sempre a partir das 13 horas. Algumas retransmissões também nas madrugadas. A TV Unisantos também tem esse cuidado. Transmite nossos programas nesses 3 dias, né? E lá nas madrugadas, de vez em quando, também são reprisados aqueles programas de maior interesse e etc. Estamos entrevistando hoje o dentista Dr. Marcos, que está falando sobre as questões da odontologia e especialmente com relação ao seu projeto audacioso da implantação de um hospital odontológico na nossa região, especialmente em Santos. Eu deixei uma pergunta no ar, doutor Marcos, com relação à formação de novos dentistas. Evidentemente que a qualidade sempre deverá ser o princípio que norteia, né, a formação de novos profissionais. Quem sabe talvez o próprio hospital, no seu desenvolvimento, possa se prestar a isso também, né? Na formação de novos profissionais com qualidade no atendimento. Dentro desse projeto, né, eu tenho um sonho na área de educação, né? Eu não consegui dedicar a vida acadêmica, né, que era um projeto da minha vida, porque exatamente por causa do consultório particular, mas todo o tempo que eu dedico ao serviço público, acabei não tendo uma oportunidade. Fiz uma especialização, né, mas assim não consegui entrar na vida acadêmica, mas é um sonho que eu ainda tenho, né? E um dos projetos do Hospital do Sorriso é que no futuro, né, nós desenvolvemos algum tipo de trabalho junto ao MEC, né? Nos associamos a alguns colegas, né, que com uma formação acadêmica mais específica para isso, talvez com mestrado, doutorado, e podemos fazer uma coisa talvez inovadora, né? Que não é tão inovadora, que na bucomaxilo já existiu isso um tempo, até na minha própria universidade que eu fiz na UF, havia residência em bucomaxilo, né? Nós queremos tentar criar uma residência em odontologia também, né? Isso talvez daqui a alguns anos, mas já é parte de um projeto também, para darmos oportunidade para os novos formandos, né? Novos dentistas, né? Estarem fazendo um acompanhamento, talvez durante um período de 6 meses, 1 ano ou 2 anos, vão ter um período de uma residência em todas as especialidades, né? E talvez conhecer todas as especialidades no primeiro momento, né? E depois acompanhar esse profissional já com tempo, com o trabalho efetivo, diretamente. Então, como se fosse uma espécie de residência. Alguns colegas já fazem algum trabalho semelhante, mas como um curso de prático, né? Aqui está em Santos, tem alguns colegas que fazem isso, abrem suas clínicas e fazem uma capacitação prática para implante ou para algumas outras especialidades. A minha ideia não é exatamente isso, né? Conseguindo a parte legal junto ao MEC, primeiro, é claro, né? Fazer um sistema de concurso, um concurso para os recém-formados fazerem uma espécie de residência, né? Então, formar profissionais mais capacitados, né? Amadurecer eles muito mais rápido. Eu acho incrível esse sistema de residência que a medicina tem. Quando um garoto ou uma menina acabou de se formar em medicina, ele vai ficar 2 anos trabalhando do lado de alguém extremamente experiente, já vai ver todas as complicações da área dele, ele vai viver no hospital. Quando ele daqui a 2 anos ele sai da residência, já tem um amadurecimento, ele vai conviver com procedimentos
muito mais maduros, muito mais avançados, né? Ele não vai esperar chegar no consultório dele um paciente com esse problema. Não, a residência é uma coisa fantástica, que eu acho que deveria ser obrigatório, né? Então, quero criar esse sistema onde o profissional ele vai se formar, ele não vai só para um curso de especialização, que vai conhecer ali, vai 2, 3 vezes por semana fazer um curso de especialização, ele vai esperar no consultório dele, vir a demanda, devagar. Mesmo, ele vai direto mergulhar na prática, vai o dia inteiro, quero ser endodontista, fazer canal. Você vai, na residência, vai acompanhar o endodontista todos os dias, fazendo vários canais, várias complicações, resolvendo problemas. Então, a prática que ele vai ter naquele período é enorme, enorme. Então, essa é a minha visão para o hospital. Ficamos realmente maravilhados aqui com os desejos do Dr. Marcos, né? E ideias como essa realmente são inovadoras e certamente levarão a um progresso fantástico na formação de novos profissionais. Parabéns, doutor Marcos. Eu acho que o senhor está num caminho que deveria ser seguido por muita gente, que fica às vezes alienados, né, sem grandes preocupações, quando na verdade temos que estar preocupados com a formação dos novos profissionais que virão aí pela frente. Qualificando e inovando. Exatamente. Bem, doutor Marcos, é comum nas clínicas odontológicas, nos atendimentos odontológicos, serem solicitados aqueles chamados raios-x panorâmicos, né? A pessoa vai fazer um tratamento mais amplo nas suas arcadas dentárias e aí o dentista, olha, vai fazer aí um raio-x panorâmico para que a gente possa fazer uma programação de tratamento. O senhor, no pré-programa, nos dizia de novas tecnologias no que diz respeito à imagem, né? Para proporcionar avaliações mais criteriosas, mais profundas, mais detalhadas, mais detalhadas dos problemas dentários. Explica um pouquinho melhor essa nova tecnologia para o nosso público, que certamente está ansioso por receber as coisas novas que vêm por aí. Todo mundo gosta de inovação, né? Tecnologia, você imagina o cirurgião dentista, há 40 anos atrás, uma cadeira que parecia de barbeiro, né? Que ficava apertando no pé para ela subir, aquele medo enorme daquelas agulhinhas, né? Botava um curativo no dente para matar o nervo, demorava... Aquele motor horroroso, né? Aquele motor de corda que trepidava, mexia a sua cabeça, né? Então... Todas as áreas, né, da saúde, né, na verdade, no mundo tudo melhorou tecnicamente, né, mas algumas coisas ainda precisam ser arrastadas, cirurgias precisamos cortar ainda, existe a laparoscopia, mas ainda precisa de um corte. Mas cada vez estamos melhorando, né? E a odontologia também, como todas as outras áreas, né, tem investido bastante nisso, né? Assim, e a indústria em volta da odontologia é muito grande, né? Você vai no congresso hoje em dia, nossa, é um show, né? Tem as imagens que aparecem, o grau de visibilidade das coisas, né? Antigamente você falava sobre uma cárie, mostrava o paciente, tem uma cárie aqui escondida não sei aonde, a paciente não conseguia enxergar. Hoje em dia tem uma câmera bucal, né? Scanner, não precisa mais moldar o paciente, precisa passar um scanner na boca dele. São tecnologias maravilhosas, mas com alto custo, né? Mas quando eu imagino isso, eu penso de forma positiva, porque há um tempo atrás uma impressora de papel era caríssima, né? Pelo amor de Deus, quem tinha uma impressora era chique, porque tinha uma impressora. Hoje em dia você compra por R$300 uma máquina multifuncional que faz cópia, escaneia, faz tudo, né? Às vezes 20 vezes mais, 30, 40 vezes mais barato do que era no começo e muito mais capacitada. Então, existem tecnologias hoje em dia empregadas na odontologia, né, que é o que nós chamamos de odontologia digital, né? Que estamos caminhando para isso, né? Apesar do custo ser muito alto, o Hospital do Sorriso vem na tendência de inovar, né? Trazendo essa tecnologia, facilitando esse acesso à população. Porque o novo conceito que o Hospital do Sorriso vai trazer é trazer
a alta qualidade dessa tecnologia, diluindo ela para vários colegas. Então, nós vamos oferecer um trabalho de alta qualidade com custo reduzido, né? Hoje em dia, eu falava antes do programa, né? O custo para você se tornar totalmente digital, a odontologia completa digital no consultório é em torno de R$1.200.000. É um valor muito alto, um investimento de um colega, 2 colegas, 3 colegas. Mas se você começa a montar uma estrutura onde dá acesso a vários colegas, né, esse investimento cai, na verdade, e dá acesso à população. Antigamente, o raio-x panorâmico era para você iniciar o tratamento. Com essa técnica, com este scanner da boca deste paciente, terá como você conseguir definir todo o processo do atendimento do que é necessário para este paciente? Eu gostaria de emendar na pergunta a questão que é um tema que muitas pessoas se preocupam com a duração do tratamento, né? No passado, os tratamentos, alguns deles eram prolongados, muitas sessões para poder resolver um problema. Como é que tem avançado essas questões da praticidade e a rapidez nos tratamentos mais amplos odontológicos? Então, hoje em dia, nós dependemos ainda muito de toda a estrutura, né? Laboratório de prótese, né? Várias especialidades. Você precisa de seu paciente, quando chega no início, né? Você faz o pedido da radiografia panorâmica. É um padrão básico para se começar um tratamento. Mas aí, só para o início. Só para o início. O que acontecia até um tempo atrás, né? Você mandava esse paciente para o bucomaxilo para fazer a extração do siso. Depois você mandava para o periodontista para fazer um tratamento periodontal, antes de começar a fazer uma intervenção protética. Aí você tinha que mandar para o endodontista para ele fazer os canais. Depois ele voltava, precisa de uma necessidade de fazer uma avaliação ortodôntica, a posição dos dentes. Mandava para o ortodontista. Na hora que você ia confeccionar a reabilitação oral, com a prótese, nossa, o paciente já estava uns 2 anos passando entre os colegas, e toda a demora da agenda e tudo isso, né? O Hospital Sorriso vem criar uma demanda num local único para esse procedimento. E onde é que entra a odontologia digital nesse aspecto? O que acontece? Hoje em dia, você pega um conjunto de exames, onde entra a radiografia panorâmica, né, como um projeto inicial, né, uma imagem inicial. Só que você entra também com uma tomografia. Você entra com uma tomografia, inclusive da posição do côndilo, da mandíbula, em relação à base do crânio, para ver se a pessoa tem uma estabilidade, um conforto articular, né? Se ela não tem uma patologia na articulação, que é uma articulação como se fosse a articulação do joelho, né? Você mastiga com aquilo. Se estiver ruim, instalando, uma série de coisas precisam ser tratadas. Então, vai influenciar na mastigação, na fala. Essa odontologia digital, ela vem juntar vários aspectos, né, com várias imagens, o scanner intrabucal, a articulação da pessoa, para você projetar um tratamento, um tempo de tratamento mais definido, né? Você não começa sozinho, um conjunto de colegas das múltiplas especialidades avaliam aquele caso e projetam, primeiro tem que fazer isso, depois aquilo, e assim o tempo, né? O tempo real de um tratamento, e você consegue dar um acesso ao paciente, você vai ter uma oportunidade de concluir seu trabalho em 6 meses, em 1 ano, você dá aquilo, não é aquela coisa perdida, o paciente vai começar um tratamento, não sabe nem quando acaba, né? Tendo um laboratório próprio, né, as próteses sendo feitas de uma forma mais precisa, através de uma impressora 3D, não é aquela coisa que você prova, aí não encaixou direito, vai de novo, volta outra vez, encaixa mais uma vez, molda outra vez. Tudo isso demandava muito tempo o trabalho, né? Então, não é a minha realidade, mas é a realidade que o Hospital Sorriso vai trazer para Santos. Muito bem, olha, doutor Márcio, criou-se logo uma expectativa, já estamos em expectativa, né? Vamos contar que realmente o seu projeto avance realmente e que em breve nós tenhamos na nossa região o Hospital Odontológico, ou seja, o Hospital do Sorriso. Mas nós gostaríamos, doutor Marcos, estamos caminhando para o final do programa, mas o nosso público sempre sequioso por informações, principalmente as mães com relação às crianças, gostaríamos que o senhor tocasse rapidamente sobre
orientações básicas, né, que evidentemente ficam bem aquém de todo esse progresso que o senhor está propondo, mas que, na verdade, ainda precisamos continuar com aquela escovação bem feita. Nós gostaríamos que o senhor passasse, especialmente as mães, orientações de como fazer uma boa higienização bucal. Então, como eu falei no começo, a minha formação, a minha especialidade é periodontia, né? E eu costumo jogar muito para os meus pacientes a responsabilidade sobre saúde bucal. Não adianta eu fazer um melhor atendimento para eles a nível de tratamento periodontal, raspagem, limpeza, né, e fazer uma reabilitação oral no paciente se ele não souber manter aquilo, né? Então, a parte de manutenção é mais importante aquilo que o paciente faz do que o profissional, né? Então a gente bate muito na tecla sobre higienização, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade para ensinar algumas coisas, né? Ou reforçar o ensino que vocês possam ter sobre educação bucal, né? O uso do fio dental, por exemplo. Quando nós pensamos em higiene bucal, né? Nós temos que colocar na nossa mente que a higiene bucal é parte da sua higiene pessoal, né? Você vai estar iniciando essa higiene pessoal, e você precisa dividir ali algumas fases, né? Que eu costumo chamar de da visão, ação e a percepção. A visão é quando você aprende a fazer um autoexame bucal. Esse autoexame é extremamente importante, porque quando você acostuma a olhar a sua boca, você tem um padrão de normalidade, né? Você deve sempre começar pelos lábios, olhar os seus lábios pelo lado de fora, dobrar os lábios para olhar pelo lado de dentro, olhar a sua gengiva, né? Em contorno de todos os dentes, né? Olhar o céu da boca, a língua, olhar embaixo da língua, as laterais dela, porque qualquer ponto com uma coloração diferente, um volume diferente, você vai acompanhando e você sabe, pô, isso não é normal na minha boca, né? E você poder procurar um senhor dentista para fazer uma avaliação profissional, porque dessa forma você evitaria muitos problemas, desde uma pequena cárie, que é um pontinho preto ali, poxa, preciso ir no dentista porque tem isso aqui não estava isso aqui há uns meses atrás da minha boca, até com problemas sérios como tumores, câncer bucal, quando a primeira imagem é pequena e quase não incomoda o paciente, né? Quando você vê uma coisa diferente na sua boca, você já vai procurar o atendimento. Então, quando eu falo sobre higiene bucal, a primeira coisa é a visão. Você tem que enxergar a sua boca, acostumar a olhá-la. A segunda parte é a ação, onde você vai higienizar os seus dentes, né? E sempre recomendo, a primeira coisa é o fio dental. As pessoas têm hábito de saber vou usar o fio dental depois, eu não sei para que eu uso o fio dental antes ou depois, então vamos padronizar aqui. O fio dental sempre antes da escovação, né? O fio dental ele serve para você esfregar e limpar a lateral dos seus dentes. O tempo que você usa o fio dental, eu entro e saio com o fio dental dos meus dentes, é errado. Você tem que entrar e higienizar e limpar, esfregar a lateral de cada dente. Quando você vai escovar o dente, você não gasta um tempo escovando os dentes, né? O fio dental é a mesma coisa. O fio dental ele não pode entrar e sair do dente, senão você pegava a sua escova e dava uma passadinha no dente e estava limpo. Mesma coisa, você precisa entrar e fazer uma flexão, uma pressão contra a lateral de cada dente. Entra no dente, desce um pouquinho, vai para o outro, esfrega também. E aí você vai fazer isso em todos os seus dentes. Depois é que você vai escovar. Porque o flúor da pasta de dente, ele age sobre superfícies limpas, né? Ele vai fazer uma reação com a estrutura do dente e o flúor da pasta vai agir nas superfícies que você está escovando e que já estão limpas, né? Por exemplo, entre os dentes, se você não passou o fio dental antes, aquela região ficou suja o tempo todo. Então, durante a escovação, o flúor não vai agir efetivamente naquela região. E você vai passar o fio dental depois que você escovou. Quer dizer, o flúor nunca vai encostar ali. Então é uma região que vai acabar ficando mais sensível, com mais possibilidade de desenvolver uma cárie. Então o fio dental sempre antes da escovação. E a última coisa para encerrar essa técnica que eu descrevo é você fazer a percepção. Como descobrir se o seu dente ficou bem limpo ou não, né? Se você faz duas coisas que todo mundo faz, é você olha para o espelho, sorri e vê se o dente está limpo. Você não consegue ver se o dente está limpo olhando para o espelho. Porque o máximo que você vai enxergar é se tiver uma casquinha de feijão, um pedacinho do alface que ficou ali, aí você vê que tem sujeira. Porque o biofilme ou a placa bacteriana, ela tem uma coloração branca amarelada, que é a coloração do seu dente. Então você não vai conseguir saber se o seu dente está limpo ou não olhando para o espelho. Porque você vai sempre ter a visão da mesma cor.
né? E a outra coisa errada que se faz é tentar sentir o hálito, né? Deixa eu ver se o hálito está agradável, não vou fazer feio. Mas é bobagem, porque o creme dental, ele tem menta normalmente, né? Então ele dá um frescor agradável na boca, né? Você fizer o enxaguante bucal depois, então vai dar mais hálito agradável. Frescor. Vai dar um frescor, mas é que nem um perfume para quem toma banho direito. O pessoal não tem tempo de tomar banho, vai jogar um perfume para não ficar feio. Vai disfarçar, mas disfarça ali na primeira hora. Assim, depois o famoso banho francês, né? Depois o negócio pega. É a mesma coisa na higienização. Se ela não estiver muito bem feita, ela não vai. O hálito, para quem tem problema de mau hálito, então, nossa, aí é muito ruim, porque ninguém vai dizer, né? Ninguém vai dizer. Nem a sua namorada, diz para você que você está com mau hálito, entendeu? É coisa muito, muito ruim. Então, o que acontece? Tentar sentir o hálito após a higienização bucal também é algo errado, né? Você precisa, para saber se o dente está bem limpo ou não, ter uma percepção. O que você vai fazer? Você vai passar a ponta da língua em todos os seus dentes, para ver se eles estão lisos. Dente limpo é dente liso que nem a boca de um copo de vidro. Você vai tomar água no copo de vidro e sentir meio áspero, você que o copo está sujo, não vou nem usar. O esmalte do dente é exatamente assim. Você tem que ter o hábito de, acabou de higienizar os dentes, passar a língua neles. Se eles estão ásperos, eles estão sujos. Você volta com a escova naquele local que está áspero, escova de novo. É a melhor dica para você fazer uma boa higienização. Muito bem, entendendo bem? Olha, são orientações magníficas, né, que está sendo passado para o nosso público. A senhora mamãe procure ensinar agora aos seus filhos. O Dr. Marcos colocou exatamente como devem ser os procedimentos, e assim certamente vamos fazer. Mas, Dr. Marcos, nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Como eu sempre digo, nosso programa é curto, não é? Mas já de antemão gostaríamos de convidá-lo para um segundo programa, que nós pudéssemos voltar a tratar destes e outros assuntos da mais alta relevância para o nosso público. Estamos partindo, Adriana. Tem um recadinho para a gente passar para os nossos amigos. Deu início, a partir do dia 24/8, o recadastramento biométrico para o título eleitoral. Então, e ele é feito através de agendamento. Ou você entra no site do TRE, ou através do telefone número 148. Então, não faça que nem o jeitinho brasileiro, deixar para a última hora. Vão atrás, já resolvam essa situação. Bom, um forte abraço a todos. Até o próximo sábado, a partir das 13h30, aqui no Golf Clube, através da TV Unisantos. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Dr. Marcos, câmeras e microfones para suas despedidas. Foi um prazer estar aqui na TV Unisantos, né? Muito gostoso esse momento, né? Agradável, e eu espero que em breve, né, o Hospital do Sorriso esteja aí eu gosto de falar isso, para abençoar vocês, né? Para ter uma odontologia de alta qualidade, com acesso à população, para ter acesso aos meus colegas também, que eles possam estar ali usando, que eu sonho em ter uma casa para os dentistas, né? Aquilo ali vai ser um local de referência para os colegas, né? Não como um desafio, como uma competição. Muito pelo contrário, né? Eu estou ali para prestar um serviço para os meus amigos também, para os meus colegas dentistas, e podemos elevar a qualidade desse trabalho para a população. Muito bem, ficamos honrados com a sua presença e estaremos aqui torcendo para que esse seu sonho se torne uma realidade, o que trará muito benefício para a nossa região. Mas estamos partindo, prometendo voltar numa próxima oportunidade, aqui sempre pela TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 NET. Um forte abraço a todo o nosso público telespectador.